E toda sexta-feira, tradicional comentário de Vitor Hugo Bortolotti Lindenau. Antes, já mandar um abraço aqui para o Mirko Morelli, que está em Portugal acompanhando aí o nosso programa. Um abraço também a Cristina Ferguson. Good morning, Vitor. Bom dia para todos. Muito bom fim de semana para vocês. Abraços de New Jersey. E a Marilda Gonçalves Magalhães. Bom dia para todos. Que Deus abençoe e proteja a todos nós. Amém, diz a nossa ouvinte Marilda Gonçalves. Tem a Janete Tavares também, mandando um bom dia. Maria Zinalda Dias, bom dia. É isso aí. Vitor Hugo Lindenau, tudo tranquilo? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão na nossa audiência, no nosso continente e em outros continentes. Nós podemos quase ser uma audiência internacional, não é? Bacana isso, muito bem. Tivemos essa semana aí a oportunidade aí de se estar envolvido aí em diversas frentes, diversas atividades, né? Entre elas aí o movimento, protesto aí dos agricultores em busca da securitização, que entra hoje, deixa eu fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no 12º dia hoje, né? E temos aí uma previsão de chuva chegando também. Semana que vem tem uma previsão de ter um evento marcado, que é um tratoraço, dia 17, em Porto Alegre, né? Eu não sei se o movimento, de repente, vai se deslocar para acompanhar esse tratoraço. Vamos ver o que a galera lá vai decidir, né? Mas ontem houve novamente aí oportunidade aí de bloqueios na BR aí para distribuir panfletos e buscar essa conscientização do que está acontecendo aí, né, com o homem do campo, com o produtor rural, né, que plantou e não colheu e busca aí uma oportunidade, né, de seguir com a sua atividade desde que o governo estenda a mão e possa buscar aí uma dilatação, um aumento no prazo de pagamento. Isso que é a securitização, nada a ver com calote, com perdão de dívida, né? Que essas confusões é importante que não se façam. Também tive ontem tive a oportunidade de estar lá na firma reunindo os moradores dali do bairro São Luís para verificação dos documentos, tá? E a assinatura de contrato dos primeiros lotes que já foram regularizados, que já tem o esboço, né? O próximo passo agora vai ser colocar aqueles que houve algum problema de documentação e acredito que em breve, né, não vai demorar muito não, seria entrega das primeiras escrituras desse bairro, né, que já estarão disponíveis, dessa primeira turma que entrou, se eu não me engano, foram 80 e poucos, né? Então, estamos aí aguardando. Também ontem tive a oportunidade de estar aí com o Lucas Brite, né, entregando uma emenda, né? Me sinto muito honrado por ser lembrado pelo gabinete do deputado Zuco, até nem tanto pelo valor, né, que são 300 mil, mas dentro das necessidades do hospital não reflete tanto assim, mas é importante, né, se todos os deputados enviassem, né, e uma proposta aí enviada pelo deputado estadual Marcos Vinícius, né, que apresentou essa demanda lá para o Zuco atendeu com 300 mil, parece que vem mais 200 mil do Afonso Ram, né? Então já seriam 500 mil. Estivemos lá com a presidente, com a Amanda, né? Também nos posicionando aí sobre a questão da oncologia, né? Já tem alguma novidade que em breve talvez já seja apresentada, não quero me antecipar aí porque não tenho nada aí, mas eu mais do que querer dar notícia, eu torço para que isso aconteça, né? Da instalação de um novo trabalho, de um novo atendimento, de um aumento de prestações de serviço do hospital é sempre uma coisa muito complicada, principalmente, né, quando se entra em algo que não é da rotina do hospital.
Mas torcemos, né, por esse hospital aí que atende toda a região, né, de Camaquã, que são, se eu não me engano, 12, 14 municípios da região. É importante que se fortaleça e que todos os deputados, né, olhem. Já temos aí o deputado Marcelo Moraes, que esteve conosco aí na BR, né, junto com o Marcos Vinícius também. Tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele, o deputado Marcelo Moraes, que o ano passado aí foi o deputado que enviou aí a maior emenda parlamentar para o hospital, 1.800.000. Muito importante isso aí para fortalecer o caixa do hospital, que está sempre, né, com problemas, né? A saúde, de maneira geral, ela é um ponto nevrálgico, um ponto que nem todo o recurso chega, porque as necessidades são muitas, né? Então a gente torce, né, para que o nosso hospital se mantenha e consiga aí aumentar a complexidade, o seu nível de excelência, para que possamos aí atender, principalmente aquele que é mais necessitado, né, que tem dificuldade de locomoção, que tem que deixar a sua casa, depender, né, de transporte público, depender do transporte da prefeitura para poder alcançar aí a capital, né? Sei que o prefeito Abder também tem se esforçado nesse sentido. Então é uma ação conjunta que não tem partido, ela tem que ser visada aí o bem comum e a comunidade, né, como um todo, para poder alcançar aí esse grande desafio. Eu entendo sempre, eu de certa maneira, eu sempre admiro quem coloca o seu nome à disposição para a gestão, para a presidência de uma entidade como essa, porque a única certeza que essa pessoa poderá ter é a crítica, porque é muito difícil resolver tudo, né? São problemas que vêm rolando há anos, né? Então não é de hoje, mas enfim, precisamos, né? E não tem aquele que mais cedo ou mais tarde não vai bater na porta lá do pronto-socorro, atendimento, né? Lá do Hospital Nossa Senhora Aparecida, local onde eu nasci. Meus filhos nasceram, eu fiz um esforço muito grande também, na última hora, para que a minha filha também nascesse aqui em Camaquã, que eu queria que na certidão dela constasse, e assim foi feito. Então, temos aí a DEASC, que é a regularização do bairro São Luís, um movimento que entra no 12º dia, não é? E também a entrega da emenda parlamentar. E eu me sinto complementando, eu me sinto muito honrado de ter lembrado, porque eu vejo essa aproximação aí do deputado Zuco, né? Já com o Marcos Vinícius, já são sinalizações de alianças, Eduardo, para o pleito que aí se aproxima, né? Já o Zuco já está praticamente acertado, não sei se foi anunciado já oficialmente, né? Gostaríamos de ver aí, quem sabe, Zuco, Bolsonaro e Sanderson. Essa semana saiu uma imagem, né? Bolsonaro presidente, Zuco deputado, governador, e Sanderson senador, Zuco governador, e quem sabe, né, vão reforçar aí Marcelo Moraes, que tem olhado tanto por nossa cidade aí como federal, e o Marcos Vinícius, que também é um deputado de direita que tem trabalhado muito aí para o Camaquã. Sempre disponível, sempre quando eu envio alguma demanda para ele, ele é muito solícito, né, em me responder. Então aí vai se configurando, né? Eu estou vendo que vai dar uma embaralhada aí no Senado aí, né? Falam em Onyx no PP, falam em Sanderson no PL, Van Hatten. Aí se pegar esses três de direita aí vai embolar o meio de campo. Eu não sei quantas vagas são agora para esse Senado, agora essa semana eu olhar, não verifiquei, não me lembro se é uma ou duas, mas vai dar uma embolada aí bonita aí, né? Então eu acho que... Mas a eleição é isso aí, né? Existe a pré-candidatura, existem os players que aí serão definidos, não é? Muito bem. Mas também algo que movimentou essa semana aí o cenário,
muito conteúdo, né? Infelizmente, diante do nosso dia a dia, aí não dá para acompanhar tudo, mas houve o depoimento aí, né, do nosso presidente Bolsonaro ao seu algoz aí, Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes que tem esse foco aí de incriminar aí o presidente Jair Bolsonaro. Saiu uma reportagem da revista Veja, no dia 13 de junho, né, por Robson Bonin, né? Se fosse um país sério, né, qualquer uma dessas... Porque o processo em si ele já tem erros e vícios, porque o próprio réu, o próprio juiz e a própria pessoa que conduz as investigações é a mesma. Isso aí só existe num lugar do mundo, que é o Brasil. Isso aí se qualquer aluno de direito fosse colocar isso aí numa prova, estaria rodado, teria a questão invalidada, ou, né, não pode essa pessoa desenvolver, não existe isso no mundo jurídico. Qualquer aluno de direito do primeiro semestre já tem essa informação e esse conhecimento, né? Não sei como é que vão proceder futuramente, né? Mas o Bolsonaro teve um momento das investigações que eu achei de extrema sutileza e inteligência, né? Ele pediu para mostrar os vídeos. E eu acabei vendo quais os vídeos que ele mostrou. Não vou me lembrar agora de todos, não vou buscar aqui para colocar, porque será tomado todo o tempo aqui. Parece que era 11 vídeos, 12 ou 13 vídeos, que ele tinha pedido, né, para colocar lá durante o seu depoimento, e o Moraes negou. Então, eu sei que um fala sobre as questões das urnas. Aparece o ministros, né, falando quando perdeu as eleições lá no Maranhão, ele acaba colocando em questão. Bolsonaro fala também de um assunto que eu já citei aqui diversas vezes desde que eu participo do comentário do Clique, foi a questão de quando Aécio de Moraes, né, encomendou um trabalho técnico por um especialista de dados. O nome dele está disponível, essas 250 folhas na internet, eu volto a repetir. Amílcar Brunazzo Filho encomendou, teve o PSDB como contratante, para uma pesquisa sobre um trabalho sobre a segurança das urnas. E o Amílcar Brunazzo Filho, que é um engenheiro do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, pessoa altamente especializada e com formação técnica, ele não é um cara que acha, ele colocou lá que as urnas eletrônicas não são auditáveis porque o sistema não assim o permite. A conclusão do trabalho. Já olhei diversas vezes o trabalho, principalmente as folhas finais, que é a conclusão. Então, PSDB condena as urnas. Interessante, né? O Dino, né? Então, quando perdeu as eleições lá no estado dele, ele condena as urnas eletrônicas, isso aí estão em vídeo, né? Então, diversas outras situações, tudo foi proibido do Bolsonaro colocar, porque se é crime para eles, teria sido para os outros também, que hoje fazem parte ali da Suprema Corte, né, ou também do governo de esquerda. As pessoas que mudaram a alteração. Situações de ativismo judicial, onde um juiz vai nos partidos e pede que eles troquem os representantes lá na comissão do voto auditável para que esses indicados votem contra o voto auditável, que o voto se a urna não cuspir lá na ponta um papel ou a pessoa escrever, que é a materialização do voto. Não adianta o cupom de urna não diz nada, né?
cupom de urna, aquele BU, boletim de urna, mas eu tenho que saber o seguinte, se aquele candidato que a pessoa votou, se realmente, né, o programa mandou o voto para aquela pessoa. E tem que ser embaralhado, tem que ser, não pode ter o relatório não pode ter uma ordem, porque pode determinar quem o fez. Esse programa que lá dentro está nunca foi revelado, e quando foi revelado, simplesmente foi em partes. Pois bem, então são alguns dos vídeos que o Bolsonaro quis mostrar e não foi permitido, né? São diversos vídeos, 11. Tá no... Daqui a pouco eu me lembro aqui o nome do programa, né? Aquele que era da Jovem Pan, eu assisto ele, lá da Rádio de Bauru, né? São Paulo. E ele que fez colocou ontem, achei muito interessante. Mas então a reportagem dessa revista da Veja, do dia 13 de junho, diz que provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Mauro Cid, que está lá sendo torturado mentalmente, ameaçado sua família, ameaçado seu pai, esposo, filhos, né? Já fez, se eu não me engano, 11 delações, emendas, e já fez novas correções, né? Pedindo para trocar. Eles querem tirar do Mauro Cid aquilo que eles querem ouvir. Então ele está sendo direcionado para entregar, né, Bolsonaro. E tem a música aquela, né, que na tortura toda a carne se trai. Como é que é o nome do... É o nordestino aquele, não é o Raul Seixas. Na tortura toda a carne se trai. Então realmente, eu estava vendo, né? Poucas pessoas tiveram a firmeza do Felipe Martins, esse menino, né? Perto do Mauro Cid, que ele é mais novo, que ficou lá 6 meses, que eu não vou contar porque não tem nada para contar. Né? Queria saber de golpe, minuto de golpe, né? Então não tem. Então o Mauro Cid, ele mentiu no STF sobre mensagem. Em depoimento no Supremo, delator não contou a verdade a respeito das conversas comprometedoras que manteve em uma rede social. A defesa de Jair Bolsonaro nunca escondeu que uma das estratégias para tentar livrar o ex-presidente da acusação de golpe é desqualificar as revelações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens fez um acordo de delação premiada e, em troca de benefícios, ajudou a Polícia Federal a montar um quebra-cabeça do suposto plano urdido no final de 2022 para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capitão no poder. Na segunda 9 e terça 10, o Supremo Tribunal Federal começou a interrogar os 8 réus acusados de integrar o núcleo central da conspirata. Cid foi o primeiro a ser ouvido. De uma maneira geral, repetiu boa parte do que já tinha dito antes, em vários momentos. No entanto, soou tati-bitati ao narrar certas passagens e foi acometido por alguns estranhos lapsos de memória. Ao longo de quase 4 horas de depoimento, repetiu incontáveis vezes: não lembro e não me recordo. Tati-bitati, o cara fica... indeciso, né, e trava. Então tá aqui, ó, palavras na minha boca. Tem alguns prints de tela de conversas, né? Cid conta que prestou depoimento durante 3 dias e reclama da manipulação. Uma novidade capaz de provocar uma turbulência surgiu no final da audiência, quando um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, fez uma pergunta: quero saber se você fez uso em algum momento para falar da delação de um perfil no Instagram, que não está no nome dele, indagou. O Cid disse que não. O defensor do ex-presidente insistiu: ele nunca usou perfil da mídia social para falar com ninguém? Questiona. Cid, de novo, garantiu que não. Conhece um perfil chamado Gabriela R702? Aí ele tentou mais uma vez o advogado. Cid, nesse momento, gaguejou: esse perfil eu não sei se é da minha esposa.
era uma armadilha. E o tenente-coronel, ao que parece, caiu nela sem perceber. Ao assinar o acordo de delação premiado com a Justiça, ele assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em segredo o teor das suas revelações, não ter contato com outros investigados, nem usar redes sociais. Vilarde sabia que Cid havia desrespeitado pelo menos 2 determinações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF, e as provas que isso de fato aconteceu estão em um conjunto de mensagens truncadas entre o tenente-coronel e uma pessoa do círculo próximo a Jair Bolsonaro. Veja teve acesso aos diálogos, né? Tá aqui os prints da revista Veja. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo, enquanto fornecia à PF informações sobre a movimentação, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente no caso. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seus depoimentos à Polícia Federal e bastidores do que passava durante as audiências. O militar fala em pressões contra que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular as suas declarações. Foram 11 em 11 momentos, né? E diz que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Com uma novidade isso, né? Essas confidências, em tese, pode resultar na anulação do caso de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou rede social, ele mentiu. Então, na verdade, o que temos aqui? Ele trocou informações, contou o que estava acontecendo. Ele não poderia estar falando sobre o assunto, né, uma vez que é sigilo, para poder usar do benefício da delação, né? E aqui estão as provas, né? Estão os diversos prints de conversa que ele manteve com uma pessoa de um círculo próximo a Bolsonaro, que eles falam da pressão, do direcionamento, de tudo, né? Então, tem palavras aqui que não fica muito bom estar citando, mas é só procurar aí na revista Veja, né? Se existe tudo ali. Foi citado ontem pelo jornalista, pelo Pitoli, né, que fez ampla explanação. O deputado, que ele também, o Gustavo, também falou sobre essa questão. Então, existem elementos suficientes para anulação da delação premiada aí do Mauro Cid, que é, em síntese, a principal peça de acusação e a peça fundamental, né, para que a condenação e todo esse processo aí do Bolsonaro está sustentado, né? Então não tem muito o que dizer, né, uma vez que existe aí já matéria que vazou, mas no Brasil, né, algumas coisas colam, outras não. Mas o Bolsonaro, achei ele até tranquilo, entrou de cabeça erguida diante do seu algoz. E no momento que ele teve aí, falam, até saiu, acho que matéria, se não me engano, no Clique, que ele convida o Alexandre de Moraes o senhor não quer ser meu vice? Aí ele diz assim: eu declino. Ele fala, eu queria mostrar vídeos, ele fala, de como eu sou tratado na rua, né? Eu já tive 2 vezes de condições de abraçar ele, quando ele esteve em público, uma vez em Pelotas, outra vez em Esteio, tem os registros, né? E ele vai para o lado que estão as pessoas, não vai para o lado da área reservada, da área VIP. Né? Já digo, se tu quiser ver o Bolsonaro em algum evento, nunca vai para a área VIP, porque para lá ele não vai, ele vai para o lado do povão. Deixa os segurança louco, né? E assim tive a oportunidade de me aproximar, de abraçar ele, né, em 2 oportunidades. Não fui revistado por ninguém, acho até uma certa fragilidade do esquema isso, mas uma vez que eu tinha a oportunidade, eu não segurei a emoção, né, e lá abracei o nosso presidente, que é uma pessoa que realmente o calor humano atrai ele. E ele convida
ele pediu, eu queria mostrar os vídeos. Não, o senhor não vai, sou declinado o seu convite, não sei o que mais. E aí ele fala a seguinte situação, eu já vi essa leitura, esse convite com diversas interpretações, mas aqui me chama a atenção o seguinte, que ele convida o Alexandre de Moraes, o senhor não queria ser meu vice? Né? E aí o Alexandre de Moraes, não, eu também declino do convite. No momento que ele convida Alexandre de Moraes a ser seu vice, né, ele quer testar a popularidade de Alexandre de Moraes a sair às ruas, de sentir o calor humano, de estar perto de gente, né? E hoje nós temos uma classe política que só vai em ambiente controlado. Nosso presidente é vaiado quando se expõe ao público, ele monta casinhas fake de papelão para fazer a entrega de Minha Casa Minha Vida, vai lá dentro de montadoras de automóveis em ambiente controlado, dentro de galpão, circula com uma armação cinematográfica, mesmo assim não impede, que ganhem vaias, né? E também, no momento que ele convida isso, ele está dizendo que Alexandre de Moraes não tem popularidade de sair às ruas, não enfrentaria. O próprio casamento do gordo, esse aí que inflou o ministro aí, ele fica numa sala separada. Ele não convive com os outros convidados. Todos os eventos que ele vai, né? Ele é um rei encastelado, né? Está lá no seu castelo, aonde comanda os demais juízes, né? Hoje já não tanto, não existe aquele bloco monolítico de votações, de entendimento, de ações, né? Casamento do Dino, ele ficou tinha uma ala separada para ele. Ele, para ir no banheiro, ele vai com 4 segurança, entendeu? É um cara que hoje não tem a tranquilidade de fazer as necessidades dele. Isso aí não é força de expressão, é a verdade, é a realidade. Ele não pode sair à rua, né, às ruas, né, com tranquilidade e popularidade. Eu encontrei o Jair Bolsonaro em Esteio, era 10 e pouco da manhã, eu abracei ele, né? Aí saí com meus filhos, aonde que ele ia, ele arrastando aquela multidão. Saí dali, almocei, fui lá, peguei um carreteiro lá com meus filhos, né? Tivemos bastante tempo, compramos doces lá naquele pavilhão da agricultura familiar. E aí demos uma volta. Quando nós voltamos, encontramos o homem caminhando ainda. Eu tinha comido, sentado, entendeu? Eu tinha descansado e ainda estava com cansaço nas pernas. E o cara não parava de caminhar, e aonde que ele ia, aquela multidão atrás. Então é assim, ó, não tem como não se emocionar e não entender que carisma tem esse dirigente, esse político, né? Que muitos diriam que, diante do momento atual que está acontecendo aqui, ele devia estar lá junto com o Eduardo, junto com o Alan dos Santos, junto com o Paulo Figueiredo, né, junto com o Constantino, né, diversos outros repórteres e pessoal da imprensa, que hoje jornalistas, né, coloquei mal a palavra, jornalistas, que hoje estão exilados nos Estados Unidos, né, alguns já reconhecidos com cidadania americana, né, porque para lá eles não poderiam ser intimados por aqui, eles teriam que fazer via carta rogatória. Né? Carta rogatória é um documento que vai lá, entrega o documento, o governo americano vai analisar qual é o motivo, vai localizar a pessoa, né? E isso eles têm tido feito, estão tentando fazer com o Alan dos Santos, que não foi, já pediu diversas vezes extradição de Alan dos Santos, não foi atendido, e também com o que está na Espanha, também agora me falha o nome, né, que diversas vezes já foi atendido, agora está a terceira, quarta vez, aquele que ele soltou o traficante, né, para cutucar o pessoal da Espanha. Então, realmente não atendem. E o Bolsonaro está aqui, fez uma opção de enfrentar, né, enfrentar esse sistema, né, essa legislação hoje que nós não sabemos. Nós temos ali nos 11 ministros 11 constituições diferentes, né?
e que agora eles vão arrumar uma maneira, né? Eles estão tentando uma maneira de fazer essa censura na internet, né? Eles vão achar uma maneira que não vai passar pela Câmara, que não vai passar pelo Senado, né? Estão tirando fora as funções desses poderes, que tem ali realmente determinados sobre questões de uso de drogas, etc. e tal. Agora eles deram uma trancadinha essa semana na questão do IOF, né? Que o governo cria aí um imposto novo, parece que a cada 20 dias. Tem essa sede, gasta como se não houvesse amanhã, né? A Janja é o símbolo desse desperdício, dessa esnobação, agora tendo seus gastos em segredo, essa pessoa que está aí, né, na presidência. Ele criticava sobre gastos que o meu governo não vai ter, as declarações, e ele muda da noite para o dia, né? Manda dar sigilo de 100 anos para os gastos e não está nem aí. O povo que se dane, e se faltar dinheiro aumenta os impostos, né? E nem o ministro, o Haddad, sabe explicar, como essa semana fugiu do debate aí do Nicolas, né? Que correu de lá, ele não suportou a pressão, acabou evadindo aí do local lá da Câmara dos Deputados, por essa sua sede tributária, que é tapar o buraco aí. E tudo indica que 2027, ainda teria um gásinho ano que vem, mas 2027, né, já vem um horizonte bem pesado aí, né, em função aí do ajuste das contas públicas. Então, vamos baixar as velas que vem tormenta, da mesma maneira, assim como virá chuva semana que vem, né, seu Eduardo? Então, aproveite esse solzinho aí que vai vir e estamos aí. Então, sexta-feira, depois, será que já vai estar tempo bom sexta-feira que vem? Tem que aproveitar o fim de semana. Não vai dar, começa a chuva sábado, né? Sábado, não. Sábado. De manhã ou de tarde? É de tarde? Agora não... Acho que é de tarde, né? Pois é, vem chuva. Mas olha, tem feito frio e sol aí, já fazem 2 semanas de tempo bom, ok? Beleza, Aloy Vachek mandando bom dia, o Ronaldo Soares Huguim, que é vereador, bom dia, Vitor Hugo Lindenau e Eduardo. Parceirão nosso lá, tá lá conosco, lá na BR. 200 mil reais em emenda do senador Reis para o hospital. É do Reis, não era? Eu achei que fosse do RAM, era do PP. Uma coisa que eu não entendi, é 200 mil e aí o deputado Marcos Vinícius falou em 500 mil. Não, 500 porque ele foi o articulador junto ao Zuco dos 300. Está aqui no pedido. Então ele soma, na verdade ele está somando 300 do Zuco, né, que fala aqui, cumprimento cordialmente, informa a indicação de 300 mil via Fundo Estadual de Saúde, oriundo da emenda parlamentar individual de minha autoria do Orçamento da União de 2025, ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã, com o objetivo de atender as necessidades de saúde pública municipal, conforme demanda apresentada pelo deputado estadual Marcos Vinícius. Esse é o ofício do Zuco. Não, entendi. Então, quer dizer que tem 1 milhão de emenda. Na verdade é 500 mil, sendo que 200 é do senador Reis e 300 do Zuco. Eu não sabia se era do Reis ou se era do Alfonso Rugani. E o deputado Marcos Vinícius foi um intermediário, um articulador, que já mostra aí, né, já mostra em linhas práticas a aproximação do PP com o PL, visando as futuras eleições. Eu entendo assim. Não, né? Claro. São 2 partidos que, de caso, dividem aí a mesma ideologia, né? E agora com a federalização tem que ver, veio o pessoal do União Brasil junto. A política ela tem esses seus jogos de xadrez, mas vindo dinheiro é importante, né, vereador? Um abração para o Ronaldinho. Ele está falando aqui que também uma caminhonete para a saúde, para o município para levar pacientes para Porto Alegre, emenda do senador Reis. Importante. Marlene Maicá, bom dia, ótima sexta-feira a todos, né? Tá acompanhando no bairro Getúlio Vargas, diz que está muito frio, top seu programa, gratidão. E quem mais? Francisco José Chebeck, em frente, grande Vitor. Esse é o nosso Chebeck, sabe quem é o Chebeck? O homem lá do Carvão, o Casarão. Tem que deixar fazer uma mídia aqui, né? O homem do Carvão aqui, rapaz. Filho do Franz Karl Chebeck, imigrante austríaco, né? Cara, tive a oportunidade de conhecer um homem que tinha o trabalho aí no seu DNA e deixou aí, né, o seu sucessor, o Francisco Chebeck, que é sempre um parceirão aí.
e quer comprar um carvão bom, é o Casarão. Casarão. Fiz um jabá aqui, ó. E o Rodrigo Cerezer, lá da Alvorada John Deere, está mandando um abraço aí pro nosso líder nato. Líder nato. Muito obrigado aí, Rodrigo, pelo prestígio, vindo aí de uma empresa tão prestigiada aí de Camaquã, essa marca John Deere. Patrocinador aqui, né? Você pode falar. Bacana, né? Mandei uma foto muito bonita agora de manhã, né? Do alvorecer lá da BR, né? Tava lá o John Deere, os tratores verde. Um abração, Rodrigão.